há outra frase dele que diz o seguinte: o perfeito não nos atrai. Então, se você está procurando, meu amigo, minha amiga, o relacionamento perfeito, temos um problema. O marido, a esposa perfeito, temos um problema. Já posso te adiantar que não deve existir na sua vida, porque se existir, você se sentiria muito mal. Eu não estou falando mal de você, não. É porque não há construção, não há avanço, não há complemento um ao outro. Se o outro é perfeito, não há o que fazer. O que nos atrai é o imperfeito. Cara, você está citando aí, parece que você está citando meu marido. Então, pois é, tem algo ali na imperfeição dele que te inspira, te faz continuar, te faz ter interesse. Porque nós nos apaixonamos pelas qualidades, mas nós amamos através disso que nós chamamos de defeitos. São características, né? Os sistemas buscam se completar. Olha que interessante. Buscamos aquilo que nos falta, muitas das vezes. Buscamos, mais do que isso, aquilo que falta ao nosso sistema. Então é comum a gente ver famílias onde são muito sérias, né? Todo o sistema é muito sério, e aquele mais jovem encontrou uma pessoa que é muito leve e brincalhona. E aquela família estranha aquilo ali, mas é o que falta para complementar, não é assim? Então há essa conduta. Mas para que isso aconteça de forma madura, é importante aqui citar um outro tópico, que é falar da lei de troca, a lei de equilíbrio, que é um dos fundamentos da constelação familiar. Você sabe, a gente fala das leis de amor na constelação familiar, que são o nosso norte de trabalho, né? As 3 leis de amor, e elas, a compreensão delas não veio da constelação familiar, veio da terapia transgeracional, né? É anterior ao Bert Hellinger. Então, lá quando o psiquiatra chamado Bozo Meninag, ele compreende essas dinâmicas da lealdade inconsciente, as ordens do amor, a organização daquele sistema, compreende-se que 3 fundamentos ali podem nortear o modelo terapêutico. Primeiro, a lei de pertencimento, que diz que todos os integrantes de uma família têm o direito de pertencer a ela, não podem haver rejeições, não podem haver exclusões. Segundo, ordem e hierarquia, que diz que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Então, pais são grandes, filhos são pequenos. Tudo isso a gente vai falar aqui de relacionamento. E terceiro, que fala de mesmo tamanho na hierarquia, lei de equilíbrio, dar e tomar. Portanto, mais, menos, menos. Aqui a gente vai falar principalmente dos cônjuges. Quando há essa relação, o importante para se ter um equilíbrio, imagine como se fosse essa relação é um coração, é um corpo pulsando, é um sistema sanguíneo oxigenando o corpo inteiro. Então, a relação é uma constante troca. Não há como estar estabilizado. Carlos, eu quero ter um casamento sólido e estabilizado. Isso é um casamento morto. Não funciona dessa forma. E com certeza não é o que você quer. Volta e meia você vai ver, há muitos filmes, histórias que contam exatamente assim. Um relacionamento sólido, estável, está tudo tranquilo, firme, perfeito e maravilhoso. Lá na frente se vê que uma pessoa tem um relacionamento extraconjugal, o outro tem um problema de não sei o que eles não sabem um do outro. Claro, porque não funciona dessa forma, ok? Aqui alguém fez uma pergunta, deixa eu ver, Alenir. Quando se repete os mesmos traumas na sogra, na avó e no meu casamento, como não deixar isso ir para outros na família? Bacana, boa pergunta. Você vê, como a gente falou lá no início, né? Por amor ao nosso sistema, nós repetimos condutas, muitas vezes tentando carregar esse peso, tirar o peso dos nossos ancestrais, em especial o pai e mãe. Assim, por amor a você, eu repito seus passos. E assim nós fazemos esse movimento de amor cego, como a gente chama. Toda criança também tem um impulso natural de amar pai e mãe. Dali veio a vida e nós amamos, ainda que você não conheça, sentirá fatalmente uma ausência, que se manifesta de várias formas, ok? Que a gente pode falar mais à frente em outra live. Mas quando há esse processo, nós percebemos essa repetição, como auxiliar as pessoas da nossa família a não entrarem também nesse mesmo processo? Bom, passo número 1, e talvez o único, é o próprio olhar terapêutico. Buscar uma terapia ou a constelação familiar, e como eu sempre falo aqui, as duas coisas, a psicoterapia tradicional, a constelação familiar, podem e devem caminhar juntas. Não são antagônicas. Eu vejo essas discussões na internet. Uma coisa está tentando tomar o lugar da outra. Não é assim que funciona. A chave de fenda tem uma função, o martelo tem outra função. Mas os dois estão na caixa de ferramentas, né?
Então, como a gente auxilia o nosso processo, a nossa família? Resolvendo as próprias questões. Carlos, como é que eu resolvo o problema da minha mãe? Não resolvo. Pais são grandes, filhos são pequenos. Eu resolvo o meu problema e respeito o tamanho da minha mãe. Ela é forte, ela tem consciência de vida, ela pode seguir. Não é? Filho não consegue salvar mãe. Pode auxiliar, se souber o seu papel, o seu tamanho e agir numa postura servil para aquela questão. Não tentar resolver da mão da mãe ou da mão do pai. E para os filhos? Para os filhos, quando jovens, nós ficamos atentos em resolver as nossas questões. Por amor, eles também vão copiar o nosso processo. Então, se eu me trabalho, se eu me resolvo, se eu busco o processo terapêutico para mim, eles tendem a também se beneficiar dos mesmos processos. Pelo mesmo amor, funciona da mesma forma. Quando esses filhos são adultos e seguem o mesmo processo, ainda que eu esteja nesse trabalho, eu também respeito o movimento deles, porque eles são adultos e são criados para o mundo. Tentar resolver o problema de filho adulto, segundo o próprio Bert Hellinger, é tentar matá-los. Ele usa esse termo. Carlos, que coisa forte. Não, perceba, é tentar mantê-los criança para sempre. E o mundo não vai perdoar, o mundo não vai querer saber, entende? Então, o trabalho de pai e mãe é amar, e esse amor se dá também pelo fortalecimento desse filho para o mundo, beleza? Então essa é uma história, não sei se eu respondi, tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando. Mas voltando à questão do relacionamento de casal, né? O equilíbrio entre dar e tomar. E ele funciona assim. Pensa no relacionamento, vou pegar aqui como exemplo de duas pessoas. Mais, menos. Aqui eu não estou falando de pai e filho, de hierarquia diferente, ok? Pais são grandes, filhos são pequenos. Estou falando aqui da relação de cônjuges. Então, são do mesmo tamanho. Carlos, eu não me percebo do mesmo tamanho na minha relação. Vou pegar aqui o exemplo de casais. Eu não me percebo do mesmo tamanho, porque eu acho que eu faço muito mais coisas, eu sou muito mais responsável, tal. É importante conversar sobre isso, porque pode estar acontecendo um desequilíbrio. Às vezes não é do jeito que você percebe, mas pode estar acontecendo um equilíbrio. Então, um desequilíbrio, perdão. Então, mais, menos. O que significa dizer? Eu fiz algo bom, algo benéfico, auxiliei meu cônjuge. É natural no processo humano de se sentir em dívida. E ele vai devolver, fazendo uma outra coisa, um outro favor, um outro reconhecimento, fazendo algo a mais. Eu me sinto dívida, faço algo mais. Ele faz mais, ele faz mais, ele faz mais. E assim a gente vai construindo uma relação saudável. Exemplo 1. Exemplo 2. Fiz algo bom e o outro não reconheceu isso. Ou fez algo piorzinho, nem notou, não percebeu, não estava atento. É importante para o equilíbrio dessa relação que eu faça algo menor também. Ou como diz o Bert, algo menos de pior. Por que menos de pior? Porque não é uma vingança, como alguns fazem. Não. Faço algo mais de melhor ou faço, quando não há o reconhecimento, faço algo menos de pior. Um pouquinho abaixo. Para que essa relação se equilibre, para que o outro fique atento. E, novamente, como iguais, nós conduzimos uma construção. Como uma gangorra, pessoal. Se um faz tudo para vir para cima, a gangorra vai toda para o outro lado. Então é importante que esse passinho cada um vai aproximando o passinho para essa gangorra, que é sempre instável, se mantenha em equilíbrio. Não sei se o exemplo está funcionando para vocês. Vamos para o exemplo 3. Fiz algo mais e o outro fez algo menos. Ou ignorou, não viu, ou até fez algo prejudicial. E eu não faço algo menos de pior para equilibrar a relação. Na verdade, eu estou vendo que ele não está muito atento, ele não está me dando atenção, então eu faço algo mais. Eu faço uma comidinha gostosa, eu faço aquele carinho, eu faço uma coisa nova e ele continua, ele ou ela, tá? Eu estou dando aqui, estou falando ele e ela porque é um exemplo clássico, eu sei que vocês sabem. Então, ele ou ela faz algo menos e aí eu faço algo mais. E faço algo mais. E estou sempre fazendo, sempre trabalhando, sempre ajudando e cuidando da casa e vendo tudo. O que acontece nessa relação? Há um desequilíbrio muito forte. Qual é o problema que normalmente chega nas demandas para a gente? Carlos, eu faço tudo, eu resolvo tudo, eu cuido dele ou dela, ligo para médico, resolvo as coisas de casa e tal. Eu sou muito explorada, eu sou muito explorado, né? Tudo é em cima de mim. Só que no processo sistêmico, esse inconsciente aqui está dando outra mensagem para esse outro aqui de baixo. Está dizendo assim, olha para mim.
Olha o quanto eu sou melhor que você. Olha como eu posso amar por nós dois. Olha como eu posso fazer tudo e eu não preciso de você. Eu me basto. Aliás, você não conseguiria devolver nada para mim. Não há algo que você tenha que me interesse. Essa é a mensagem que é passada. Note que você faz mais coisa e o outro fica mais irritado. Ele briga, ele xinga, ele ofende, ele ou ela, né? Por quê? É o que ele tem como ferramenta para tentar te rebaixar para ficar novamente vocês dois no mesmo nível. Se você, meu amigo, minha amiga, é um doador universal no relacionamento e o outro está te xingando, se afasta, briga, critica, que bom! Essa pessoa te ama. Está tentando, do jeito dele ou dela, sem compreender o que está acontecendo, equilibrar o relacionamento. Cabe a você notar isso. Porque chega um limite aqui. Chega um limite. Eu estou dando o exemplo 3, tá? Chega um limite. Quando esse limite acontece, é como dever a banco. Esse aqui se percebe numa dívida tão absurda que não aguenta mais. Ele vai embora. E você não vai entender. Ainda vai ficar com raiva dele e dirá: eu fiz de tudo por ele ou ela e ele ainda me abandona. Quando, na verdade, o seu processo inconsciente foi: eu estou expulsando ele, eu mando embora, porque eu estou muito acima dele. Ou dela, né? Então, esses são processos que acontecem nas dinâmicas. Passa a fazer um pouquinho pior, eu falo isso com tranquilidade. Tem um exemplo de uma constelação certa vez, de uma pessoa que era doadora universal, chegou ao ponto de engravidar, ter toda a gestação e o marido indo para a farra, filho nasceu, filho pequeno, ela cuidando, virando noite. Um dia o marido chegou, bêbado, vindo da farra, acordou sem querer, quebrou coisa dentro de casa e acordou o filho. Essa mulher ficou tão nervosa, ela estava aqui em cima, ficou tão nervosa, que não deu um tapa, ela deu uma surra nesse homem e empurrou ele com tudo para fora de casa. Olha isso, olha os extremos que a gente chega, né? Ela fez o processo para chegar a esse ponto. Então olha o quanto ela, entre aspas, se rebaixa. Ela perdeu a cabeça, xingou e bateu. Adivinha o que aconteceu? Aí fala assim: que cara vagabundo. No dia seguinte voltou em casa pedindo pelo amor de Deus, que ama, que não via o quanto amava ela e tal. Você fala: tá vendo? Esse não vale nada. Note, eu não estou defendendo ele. Não é isso que eu estou falando aqui nesse exemplo. Eu estou dizendo que todo relacionamento é chave e fechadura. Há um encaixe. Se há alguém que parece que não vale nada, há o outro que faz tudo. Exagera. Quando isso baixou, o outro falou: nossa, eu amo e não percebia. Entende? Então o X da questão é como perceber e lidar com o processo para que essa relação se mantenha em equilíbrio. Depende de alguns elementos. Só dei um exemplo aqui para citar para vocês. Olha que curioso, né? Depois de uma surra, de um tapa, tá vendo? Sem vergonha, aprendeu. Não. Os dois aprenderam. Num extremo, os dois aprenderam. Entende isso? Então, esse é apenas um exemplo. Só que essas tendências, elas são processos que nós carregamos. Então, eu dei o exemplo 3. O exemplo 4 também acontece. Tem alguém aqui que é um cobrador universal. Quer que o outro lado faça tudo, limpe a casa, cuide dele, não sei o que, dele ou dela, resolva tudo. Um cobrador universal. Ele não quer se relacionar com uma mulher ou com um homem. Quer se relacionar com uma mãe e com um pai. Entende a diferença? Essa pessoa cobradora universal também, que pede, que espera que o outro esteja sempre à disposição, sempre resolvendo tudo, sempre, essa é uma demanda em relação à mãe, em relação ao pai. E fatalmente, além de cobrar tanto, e o outro está demandando, está respondendo a demanda, além de cobrar tanto, fatalmente, cedo ou tarde, vai olhar para fora, vai buscar outros relacionamentos. Porque quem é que consegue ter uma relação sexual com o pai e com a mãe? Não faz sentido. Não há desejo, né, comumente por esse relacionamento se comporta como pai e como mãe. Então também é uma tendência natural. Note como as dinâmicas parecem confusas, mas eu estou dando os exemplos e talvez você esteja percebendo algo que está acontecendo no dia a dia. Então a parte que nos cabe aqui é falar: e aí? E para você? Como fazer? Como estar atento?